Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma questão aqui interessante envolvendo força elástica, né? Ó, uma mola fixa no teto, situação 1, prende-se a um ímã 1 de massa 0,3 kg, que sofre a ação da força magnética do ímã 2, que é a situação 2. A mola possui constante elástica de 150 newtons por metro e o sistema se mantém em equilíbrio, desprezando-se a massa da mola, adota G igual a 10 e considerando a massa do ímã 2 o dobro da massa do ímã 1, a alternativa correta é que indica o módulo da força magnética em newtons que o ímã 2 exerce sobre o ímã 1 é. Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Bom, já fiz aqui uma representação, né? Vamos refazer aqui para explicar melhor. Bom, está acontecendo o seguinte. Nós temos a mola. Nessa mola que foi, né, preso um ímã e o próprio peso desse ímã já provocou uma dilatação dessa mola. Mas fora isso, fora o próprio peso desse ímã nós temos também uma força magnética que o bloco, né, que o ímã 2 exerce sobre o ímã 1. Então, essas duas forças aqui, né, seria o ímã atraindo, o ímã 1 atraindo o ímã 2 e o ímã 2 atraindo o ímã 1. Só que a intensidade dessas forças é a mesma, tá? Então, se a gente analisar aqui, por exemplo, essa força magnética, que é a força que está mantendo esses dois ímãs em equilíbrio, vou chamar isso aqui de força M, essa força magnética tem o mesmo modo da força magnética que está no sentido contrário. É um puxando o outro puxando um, tá bom? Então, enfim, o que nós temos aqui? Nesse bloquinho, nesse ímã 1, nós temos a força magnética, que é a força que o ímã 2 provoca no ímã 1, e além disso, nós temos também a força peso associada aqui ao próprio ímã 1. Então, nós temos o peso de 1, a força magnética, e contrapondo a essas duas forças, nós temos a força elástica, que está associada aqui à mola. Tá bom? Então, resumindo, fazendo aqui uma análise do plano de contas aplicadas no ímã 1, o que nós temos? Que é a soma da força-peso mais a força magnética que nos interessa, e isso vai ser igual à força elástica, tá? A força-peso vai ser a força-peso aqui do ímã 1, que ele forneceu para a gente, vai ser a massa, que é 0,3 vezes a gravidade 10, mais a força magnética nos interessa, e a força elástica, não esquece, a constante de elasticidade que ele forneceu para a gente também é 150 vezes 150 vezes a dilatação. Não esquece que força elástica é igual constante vezes a deformação ΔX da mola. Professor, quem que é esse ΔX? Bom, esse ΔX é fácil. Temos aqui comprimento final 13, comprimento inicial 10. Essa diferença aqui, ó, esse ΔX, agora tome muito cuidado, de 3 centímetros, tá? A gente não está no sistema internacional, então tem que converter. Mas aqui é fácil, é só a gente multiplicar 3 centímetros decímetro metro, dividir isso aqui por 100, corresponde a 10 a menos 2, tá bom? Bom, aqui a multiplicação nós temos 3 mais força magnética igual. Do lado de cá, a gente tem como cancelar esse zero com um desses expoentes, vai ficar menos 1, tá? Dividido aqui, portanto, por 10. Multiplicando, vamos ter 45 dividido por 10, vamos ter 4,5 do lado de cá. E é só deslocar o 3, né? Então, essa força magnética vai ser de 4,5 menos 3, o que fornece para a gente o valor de 1,1 newton, portanto, letra D, nosso gabarito. Tudo bem? Até a próxima, pessoal.